Olá, eu sou Fabiola Lopes e hoje eu vou apresentar o meu trabalho Práticas Virtuais Socioemocionais no Centro Educacional de Diadema. Esse é o meu tutor externo, Narciso Cândido Neto, do curso de Letras Língua Portuguesa. O meu polo é Diadema, São Paulo. Então aqui, curso de segunda licenciatura em Língua Portuguesa. Esse é o meu estágio curricular obrigatório. Então, o resumo do meu trabalho tem alguns tópicos. O presente trabalho tem por objetivo trabalhar de forma lúdica e interdisciplinar as questões socioemocionais no momento de pandemia, com aulas remotas, trazendo grandes desafios para as crianças e pré-adolescentes da escola privada Centro Educacional de Diadema. Com o intuito de trabalhar representações e emoções por meio de leituras específicas e expressões em momentos de conversa, observar as ações e expressões dos alunos ao lerem e interpretarem textos diversificados ao tema, incentivar e valorizar a reciprocidade, compartilhando e mediando conflitos, respeitando a singularidade de cada aluno, levantar questões e especificar temas de estudo, após conversas individuais e em grupo, trazendo discussões e reflexões sobre o tema. Sugerir leituras de diferentes contextos, deixando cada indivíduo se aproximar do assunto que mais se enquadra às suas necessidades. Então, por que eu me identifiquei com esse tema? Porque é super interessante e muito atual falarmos sobre o socioemocional, sobre o emocional de cada um. Como que está as crianças nesse contexto? Não somente agora em pandemia, e também como que vem vindo as crianças de famílias atuais. Famílias em diferentes situações. Então, as crianças estão vindo também com vários outros questionamentos novos, e muitas das vezes não estão questionando e simplesmente se calando. E isso, para um bom professor, um professor observador, é muito importante, porque além de ensinar o conteúdo, as crianças precisam ser ouvidas, assistidas pelos profissionais da educação. Por esse motivo que eu quis esse tema. Então, as palavras-chave que tem nesse trabalho é interpretar, incentivar e participar. As crianças precisam aprender a interpretar textos de diversos contextos. As crianças precisam ser incentivadas a todo momento para que elas tenham um desejo de estudar nessa fase remota e também encorajá-las a participar. A introdução do meu trabalho. O presente estágio teve como objetivo discutir a contação de história nos anos finais do ensino fundamental, bem como suas contribuições pedagógicas, lançando um olhar específico para o socioemocional dos alunos dos grupos de educação fundamental e médio em uma escola particular localizada na cidade de Diadema, São Paulo. Buscando compreender a importância da prática de contação de histórias e literatura enquanto recurso facilitador no processo de alimentar o ensino e aprendizagem, bem como seu aspecto imaginativo e, mais especificamente, compreender como os livros de literatura contribuem no desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita dos estudantes, e observar se os objetivos didáticos dos docentes são alcançados à medida que ele lança a mão do instrumento pedagógico da contação de histórias, envolver o emocional e esmiuçar a importância do ser estar bem para que o dia a dia se torne mais produtivo externa e internamente. Então, o que quer dizer esse trabalho? Que nós podemos trabalhar dentro de literatura o contexto emocional. Às vezes, as crianças não conseguem expor o que elas sentem. E por meio de uma história, de uma contação, de vários contextos, as crianças conseguem se identificar. E aí, ela se abre e o professor consegue detectar se tem alguma dificuldade na aprendizagem, se a criança tem alguma dificuldade emocional,
se ela tem alguma questão que precisa ser indicada por um outro profissional. Então, dentro da literatura, a gente abre um leque de opções para trabalhar interna e externamente. O autocontrole e expressividade emocional, civilidade, empatia, assertividade, fazer amizades, solucionar problemas interpessoais e habilidades sociais acadêmicas. ABED 2016. A fundamentação teórica. O objetivo de observação nesse estágio é de ajudar os alunos a reconhecerem e expressarem emoções no momento de pandemia e em situações individuais internas na fase da adolescência. Reconhecer e expressar emoções são aspectos centrais para as relações interpessoais. Além disso, o reconhecimento das emoções no outro é fundamental para aumentar o vocabulário emocional da criança adolescente, ajudá-la a nomear as emoções, além de desenvolver a empatia e o respeito. Ensinar um conteúdo pela apropriação ou a apreensão deste por parte dos educandos demanda a criação e o exercício de uma série de disciplina intelectual a vir sendo forjada desde a pré-escola. Mas, assim como não é possível ensinar a aprender, sem ensinar um certo conteúdo através de cujo conhecimento se aprende a aprender. Não se ensina igualmente a disciplina de que estou falando, a não ser na e pela prática cognoscente de que os educandos vão se formando sujeitos cada vez mais críticos. Esse trecho quem fala é Freire, em 2006. ABED fala o seguinte: é possível supor que os professores desejam instrumentalizar-se para essa prática, pois são eles que precisam lidar no dia a dia da sala de aula, com situações sociais carregadas emocionalmente, que muitas vezes são bastante difíceis de serem administradas. Precisa ficar claro que o trabalho pedagógico, com vistas ao desenvolvimento socioemocional, não deve ser considerado como mais uma tarefa do professor, mas sim como um caminho para melhorar as relações interpessoais na sala de aula e construir um clima favorável à aprendizagem. Então, esse é o intuito do meu trabalho, de ter um espaço transformador. Assim como já disse anteriormente, não somente o professor como centro na aprendizagem. O foco hoje são os alunos. Porém, o professor sendo mediador, ele precisa conhecer o estado emocional daquele aluno. Pois assim, conhecendo o aluno de tal forma, o desenvolvimento cognitivo e social vai ficar muito mais prazeroso. As crianças vão aprender muito mais. Quando o professor escuta o aluno com significado, o aluno se aproxima do professor e assim ele se sente mais à vontade em participar das aulas. A vivência do estágio. Escolhi o Centro Educacional de Diadema por trabalhar nessa instituição e poder acompanhar de perto toda a estrutura delineada do projeto socioemocional das práticas desenvolvidas, mesmo em período remoto. O trabalho tem sido fantástico, pois os alunos participam ativamente das atividades propostas e se empolgam com o Dia do Gentil, onde precisam escolher uma forma gentil de agradar o outro com mensagens, bilhetes e postagens nas redes sociais da escola, marcando a pessoa com a sua gentileza. Então, o que eles fazem nesse dia? Eles fazem qualquer tipo de gentileza. Pode ser no momento da aula, pode ser uma postagem marcando um colega, um professor marcando um aluno. Os funcionários da escola também participam desse Dia do Gentil e assim por diante. As crianças se sentem mais felizes quando vê uma postagem com o seu nome sendo marcado. Com essa prática, nós conseguimos unir as crianças que são novas com as crianças que já estudavam na escola e que ainda não teve o contato, que eles ainda estão estudando remotamente e mesmo assim eles já criaram um vínculo.
A escola também conta com a parceria da Unesco. O trabalho tem tido eficácia, trazendo crianças mais felizes e animadas no âmbito remoto, refletindo nas questões do seu eu. Então, dentro desse projeto, trabalhamos com escolhas de livros que trabalham as questões emocionais e sociais, instigando a participação dos alunos nas áreas relacionadas ao comportamento e sentimento. Mesmo estando na prática da sala de aula remota, tive o prazer em participar de aulas de outros professores e abrir o leque de oportunidades e diversidade lúdica, alimentando e enriquecendo as minhas aulas. Os alunos demoraram a se enturmar com a chegada dos alunos novos e após esse trabalho, os grupos foram se enturmando e hoje temos alunos que se relacionam eficazmente nas aulas remotas. E assim, as considerações finais. Ao desenvolver esse trabalho, pude ampliar o leque de oportunidades com apenas um tema, abrangendo as opções e ideias para cada etapa das aulas. A leitura de alguns autores deu oportunidade de pensamento ao tema escolhido e somou na construção de novos planejamentos de aulas. Os objetivos com o projeto têm obtido sucesso, mas percebo que ele cresce gradativamente, por tratar de sentimentos e emoções, um assunto delicado de tratar e com a faixa etária em questão, onde os sentimentos estão à flor da pele e ainda vivenciando pandemia. Tive alguns desafios de trazer alunos para o contexto e se expressarem de forma natural. Me senti desafiada, pois o tema é novo nas escolas. As pesquisas relacionadas me trouxeram novos conhecimentos profundos e reflexivos. Acredito que posso contribuir com profissionais da educação que buscam trabalhar o tema desse trabalho, dando oportunidade de experienciar diferentes contextos e formas de ensino e aprendizado. O tema desse projeto de estágio contempla aprendizado e experiências do aluno e professor por lidar com sentimentos e emoções, sendo uma troca de experiências e possibilidades de aprendizagem. E para concluir o meu trabalho, eu escolhi essa frase de Carlos Drummond de Andrade: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Ou seja, quando conseguimos trabalhar o nosso eu interna, o externo também favorece. Podemos sim ser felizes sem motivo. E isso é a maior forma mesmo da felicidade. As referências do meu trabalho estão aqui. Anita Lilian Zupo Abed, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos da educação básica. Esse conteúdo é da revista Construção Psicopedagógica. O Instituto Ayrton Senna também enriqueceu o meu trabalho com o Centro de Pesquisa e Inovação em Educação e Desenvolvimento da Criatividade e do Pensamento Crítico dos Estudantes. Unesco, projeto interdisciplinar, a qual a escola que eu trabalho também participa desse projeto. E o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que está no portal do MEC. Desde já eu agradeço por tudo, por toda essa experiência que eu pude vivenciar.